Graça e paz, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja a vontade de querermos aprender mais a palavra do Senhor para nos aproximarmos do seu Evangelho e assim nos aproximarmos da presença de Deus. E com isso tenhamos paz para com Deus. Amém? E a proposta da escola dominical é estudarmos a Epístola aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, e que possamos aprender, porque grandes reformadores reformadores da igreja, dizem que a carta de Paulo à igreja de Roma é a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Por que eles dizem isso? A carta, ela abrange a sua totalidade para as nossas vidas. Ela fala sobre fé, sobre obras, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, o plano da salvação, sobre a igreja no sentido de parte, né, da caminhada de fé. Ele fala da esperança, da justificação, ele fala da retidão, do aprúncie, como eu falo para vocês. Eles falam da moralidade pessoal, ele fala do destino humano, para onde que iremos, do julgamento, enfim, ele envolve tudo, a sua totalidade de um cristão em sua vida, na sua conduta de vida e na sua vida pessoal e na sua vida na comunidade. Então ele envolve tudo, eu com Deus, né? E eu com o próximo e eu com eu mesmo. Então ele envolve um todo. E esses historiadores, tem 3 em especiais que eu queria compartilhar com vocês. Santo Agostinho, um professor que tinha uma vida libertina, desregrada, jovem aos seus 30 e 32 anos, e pelo que eu li, era um costume de vários jovens, de muitos jovens, ter essa conduta de libertinagem, de vida de orgia, enfim. E um certo dia, no pátio, junto com a sua família, ele ouve uma criança entoando um cântico que dizia: toma e lê, toma e lê. E ele, com a Bíblia na mão, mesmo tendo uma vida em libertinagem, ele tinha o desejo de ler as Escrituras, e ele abre a Bíblia, e ao abrir a Bíblia ele abre em Romanos 13, os versículos 13 e 14. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Tiro certeiro da palavra do Senhor para Santo Agostinho. E com isso ele se converteu, com isso ele se aproximou da palavra do Senhor, deixou de ser o jovem libertino e começou a viver uma vida regrada, assim como Paulo ensina. Martim Lutero, monge agostiniano, estudando para ser advogado, em meio a uma tempestade, uma grande tempestade, ele vê uma pessoa ao seu lado ser atingida por um raio, foi fulminante. Com medo, com muito medo, ele, em meio ao medo, né, ao desespero, já pensou você ver do seu lado uma pessoa ser atingida por um raio? Ele promete a Santa Ana
que se ele fosse liberto da morte, se nada de mal lhe acontecesse naquele momento, ele entraria para o convento. E isso foi o que aconteceu, ele entrou para o convento. E no convento, ao aprender sobre a palavra do Senhor, começaram a vir nele grandes questionamentos, grandes dúvidas que o perturbavam, que faziam com que ele pensasse cada vez mais no que estava aprendendo, enfim. E num belo dia ele, em meio a esse tormento, em meio a esses questionamentos, ele abre a Epístola aos Romanos e lê o capítulo 1, no versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ali ele compreende que a justiça de Deus não era uma justiça que julga, que faz exigências, assim como a igreja que ele estava fazia, as indulgências, lembram? Ele percebeu que a justiça de Deus vem através da graça e do perdão. Então ali, Martim Lutero também se converteu e foi o grande reformador, né, protestante. John Wesley, eu separei aqui um relato dele do diário de Wesley, no dia 24 de maio de 1738. À tarde fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, aquele que acabamos de falar, a Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. 3 grandes pais da igreja que tiveram suas vidas transformadas, restauradas, com a experiência, através da leitura da Epístola aos Romanos. Será que se nós nos aprofundássemos nessa carta que Paulo deixou à igreja, será que nós também teríamos, né, vamos ter a graça do Senhor, o favor do Senhor de sentir a experiência de que esses 3 pais da igreja sentiram? Seria divino, seria tremendo, seria algo maravilhoso, penso eu. Então a gente pode concluir que a Epístola de Paulo, a igreja de Roma, tem muito a dizer em nossa mente, alma e espírito. Que possamos nos envolver com ela, para que possamos sugar um grande aprendizado para as nossas vidas. Que somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus e tenhamos paz para com Deus. Se nos envolvermos com a carta de Paulo, que fala muito da fé mediante a Jesus Cristo, nós vamos encontrar a paz com Deus e caminharmos de fé em fé, aprumados. E Paulo escreve essa carta no final da sua 3ª viagem. Estava em Éfeso. Não havia mais campo a ser atingido pela sua pregação. Ali ele já estava há 15 anos, levando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. Ele já havia alcançado toda a bacia do Mediterrâneo. Então ele queria almejar outras terras, outros lugares. E com um espírito missionário, né,
porque Paulo dá a impressão, em suas viagens, em suas saídas, de que ele devia algo, ele tinha que cumprir um propósito, e ele tinha a impressão que dá que ele tinha uma vontade, um desejo de pregar, de levar as boas notícias, talvez de apagar o erro do passado. Ele mesmo diz que as coisas velhas se foram, tudo novo se fez, mas a impressão que a gente tem é que ele está sempre querendo passar o evangelho, correr atrás do tempo perdido, correr atrás do tempo perdido. Então ele, com esse espírito de missionário, ele almeja outros lugares, e o que vem à mente dele é a Espanha. É a Espanha, levar as boas novas, levar o evangelho, levar a palavra do Senhor aos gentios da Espanha, para que novas vidas se convertam a Jesus Cristo e para que mais vidas sejam salvas. Com esse propósito, ele sai de Éfeso e vai até Jerusalém para levar as ofertas que ele havia arrecadado das igrejas para um povo, para os crentes da Judéia, que estavam passando fome e grandes necessidades. E nesse interim, ele compreende que para essa missão à Espanha, ele precisa de um apoio, porque eu penso que se ele levou ofertas para os crentes da Judéia que haviam passado necessidade, então compreende-se que este povo também, se precisa de apoio, se precisa de ajuda, ele como apóstolo, para levar as boas novas, para levar o evangelho, para viajar até a Espanha, ele também vai precisar de um apoio, vai precisar de sustento, vai precisar de ajuda. E quando ele remete isso que está entre ele e a Espanha, ele vê a igreja de Roma. Então a igreja de Roma seria um grande apoio para o seu propósito, para o desejo de pregar, da missão até a Espanha. E a igreja de Roma, ela foi fundada por um grupo de judeus que estavam ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, onde 3.000 vidas, através da pregação de Pedro, se converteram ao cristianismo. Então, uma igreja onde haviam judeus que haviam experimentado o grande envolvimento, o grande avivamento do Espírito. E mesmo assim, ele sabendo que era uma igreja que poderia apoiá-lo, que poderia ajudá-lo, uma igreja grande, forte, ele sabia que não conseguiria este apoio porque a igreja não o conhecia. E o pouco que conhecia era distorcido, era talvez mal interpretado, porque existia um grupo de fariseus, ativistas, que faziam fofoca do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era tido como não um apóstolo genuíno, porque não foi Cristo quem o separou, quem o designou, quem o chamou para ser apóstolo. Ele foi apóstolo depois da morte de Cristo. Então eles não compreendiam ele, não viam ele como um apóstolo. Então eles acreditavam que Paulo era um problema para a vida dos judeus. Ele era uma ameaça para os judeus. Então, em meio às fofocas, olha o que eles diziam sobre Paulo, que ele era apóstata, um judeu da dispersão, ele não era legítimo, não era um judeu que conhecia bem a religião judaica. Eles diziam que Paulo pregava que a lei era provisória, que o templo ia ser destruído, que a circuncisão, ou seja, a aliança de Deus para com o povo, de nada valia. Diziam que Paulo pregava contra as instituições de Israel. Então, para aqueles ativistas judaizantes, Paulo era uma ameaça para eles. Então, quando Paulo entrava em um certo local para pregar, eles iam logo depois desconstruir as conversões.
Haviam as conversões daquele povo gentil, mas com a fala desse grupo ativista, eles iam até lá e diziam que Paulo era incompleto. Paulo tinha razão quando dizia que a salvação é através de Jesus Cristo, mas ele pecava porque ele não guardava a lei mosaica, as leis de Moisés. Então, para aquele grupo ativista, Paulo era incompleto em suas pregações. E Paulo, sabendo dessa fofoca, né, dessas fofocas, desse mover, desse grupo ativista, ele faz uma carta à igreja, ele escreve essa carta à igreja de Roma, onde ele faz uma explanação detalhada da prática do evangelho, que ele realmente acredita, que ele realmente crê, que ele realmente vive, que realmente ele prega. Nessa carta ele faz a explanação, por isso que os historiadores da igreja dizem que a carta aos Romanos é uma identificação, uma compreensão inteira da escritura deixada até nós, da Bíblia. Porque Paulo faz nesta carta uma explanação de um todo. E nós vamos ver isso. No capítulo 1 dessa carta à igreja de Roma, Paulo fala sobre a perdição dos gentios. No capítulo 2, ele fala sobre que até os judeus estão perdidos. E no capítulo 3, ele fala que todos estão perdidos. Tanto os judeus pela lei da natureza, como os gentios pela lei da natureza e os judeus pela lei de Moisés. Mas que Deus oferece a salvação a todos pela fé, através da fé em Cristo Jesus. Capítulo 1, os gentios estão perdidos. Capítulo 2, até os judeus estão perdidos. Capítulo 3, todos estão perdidos. E nós vamos falar sobre isso, em nome de Jesus.